Sem mais delongas, né? Vamos deixar para fazer a oferta no final. Queria já chamar o pastor Marcos aqui. Queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dele. Aceitou o convite prontamente, ele está com a gente aqui. E glória a Deus por isso. Creio que ele tem uma mensagem de Deus no nosso coração. Estejamos atentos como filhos, né? O que o Pai vai falar com a gente nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Boa tarde a todos. É uma alegria para nós estarmos aqui juntos, poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu prometo que eu vou ser breve, porque nós temos algo que nós temos buscado muito lá na cidade de Brusque, que é ter um tempo em comunhão. Nós pastores precisamos desse tempo juntos, poder sentar à mesa para poder nos conhecer. Se nós conseguirmos, através da mesa da comunhão, gerarmos uma amizade, você vai ver que o reino de Deus vai se tornar mais leve para você nessa cidade. Para quem não me conhece, eu não conheço todos que estão aqui, mas meu nome é Marcos e eu passei por essa cidade. A minha esposa é daqui dessa cidade de Nova Trento, ali do Vigo, então a gente conhece bem esse terreno aqui. Aqui, eu sou natural de São João Batista, mas morei inclusive em Nova Trento há 20 anos atrás. Aí eu e o pastor Cristian, sendo meu pastor aqui na cidade de Nova Trento, ficamos aqui quanto tempo juntos? Uns 5 anos, mais ou menos? Uns 4, 5 anos hoje. Bastante tempo então, né? Então a gente congregou junto aqui, ele como pastor, eu como líder aqui junto com ele na cidade. A gente conhece um pouquinho do terreno, sabe da grandeza de Nova Trento, das coisas boas. Como em Brusque tem alguns desafios, São João Batista tem, Nova Trento não é diferente. Quando se fala em reino de Deus, irmãos, a gente tem um hábito, eu ouvi isso muito porque participei de uma congregação aqui mesmo, em Nova Trento. E todo mundo sempre falava muito isso. Eu acredito, não sei se hoje ainda continua esse ditado não, mas esse ditado deveria ser eliminado. Que diz que Nova Trento é difícil para ganhar as pessoas para Jesus. Aí eu fui para Brusque e vi que lá também não é fácil. Em São João Batista também é coisa. Então, assim, acho que difícil, irmãos, é quando a gente não entende quem a gente é. A partir do momento que a gente entende que o Espírito é que faz a obra, qualquer lugar você vai ser dependente de Deus para que as pessoas se convertam. Posso ouvir um amém? Amém? Então você está numa cidade maravilhosa, uma cidade preciosa, uma cidade de cultura, uma cidade que ainda carrega muito princípio que outras cidades não carregam mais, já foram esquecidas. A minha irmã mora aqui, pertinho, congrega ali, junto com o Anderson, ali para meus tios, primos, um monte de gente congregando com ele ali. E a gente fica feliz por isso. E a gente entende que ainda Nova Trento ainda guarda muita coisa boa, que passou de pai para filho, que depois aprenderam com os avós, coisas que você chega numa cidade maior, as famílias já estão mais diluídas, dissolvidas. E aí já não tem mais referência de vô, não tem mais referência de pai. E Nova Trento ainda tem essa característica. Então, que vocês possam se agarrar naquilo que a cidade está dando de bom para vocês. Vocês, como pastores, possam se fortalecer ao redor da mesa e saber que nós estamos aqui para competir algo. Nós estamos juntos por um só propósito, buscando um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, e que o reino é um só. E a partir daí nós conseguimos criar uma amizade. Com certeza o reino de Deus vai se tornar mais leve para todos nós. Que é o que nós batalhamos até hoje na cidade de Brusque, para tentar trazer os pastores para a mesa, para ter esse tempo de comunhão. É tão precioso, irmãos, quando você gera amizade com outro pastor. Meu Deus, amizade de verdade, não aquela pessoa que tu conhece fulano? Não conheço. Conhece o Beltrano? Não conheço. Mas você não é amigo dele. Agora, quando você consegue gerar uma amizade, se conectar com outro pastor, irmãos, isso é algo tão precioso, tão glorioso. Eu demorei para entender isso. Eu estou há 14 anos em Brusque, tocando ministério lá, e faz mais ou menos uns 5 anos para cá que eu entrei um pouco mais profundo na COPAB, como nós chamamos lá, que é o Conselho de Pastores, COPAB. E eu entrei e eu vi, por que eu andei tanto tempo sozinho? Por que eu demorei tanto tempo para poder sentar na mesa com pastores
ouvi coisas que quando eu ia para a mesa, pensando assim, hoje eu vou falar. Vou chegar lá e vou abrir meu coração, vou contar as minhas dificuldades. E aí você estava na mesa e algum pastor puxava o assunto, começava a falar da sua vida, você ficava com vergonha de abrir a sua boca para falar das suas dificuldades, porque a dificuldade daquele pastor era superior à sua 10 vezes no mínimo. E você não tinha coragem de contar as suas. E a minha era aquela dificuldade básica que todo pastor faz. E às vezes alguns pastores vêm para mim com dificuldades muito maiores, com a sua família, com o seu ministério, com o seu chamado. E aí você, em vez de falar, você ali podia ajudar, compartilhar, orar. E você acabava às vezes nem compartilhando aquilo que você gostaria, porque você vê que aquilo que você vive é tão pequeno perto de um Deus tão grande. Então, zele por isso que está acontecendo aqui. Fortaleçam isso. Se tornem amigos. É difícil? Talvez seja, mas não é impossível. Poder hoje, fazer parte de um café aqui, amanhã depois lá em outra congregação, e assim entendendo esse ajuntamento, porque todos vocês vão ser beneficiados quando vocês conseguem sentar numa mesa e compartilhar e gerar uma amizade. Então foque nisso. Há muito mais para ganhar naquela mesa do que para você perder. Então vale a pena, um sábado à tarde, sair de casa e fazer parte de algo que parece que está só iniciando, mas é algo que você pode fazer parte desse início, para algo grande daquilo que Deus vai fazer através dos pastores dessa cidade. Amém? Então zele por essa mesa, guarde essa mesa, porque com certeza vai ajudar vocês demais na caminhada do ministério, que todos nós como pastores sabemos, os desafios não mudam, irmãos, são muito parecidos para todos. Amém? Eu quero compartilhar algo bem breve com você, que eu acredito que vai nos ajudar a compreender e entender por que nós devemos sentar naquela mesa. Quando a gente entende quem a gente é, a matéria-prima que somos, nós vamos ter dificuldade de sentar o pastor naquela mesa que talvez tenha um ministério que a gente julga que é grandão, porque a gente às vezes está preocupado com isso, Quem que é o pastor grandão? O pastor grandão é quem tem bastante membro, Não é assim o tamanho do pastor Márcio, O pastor Márcio que é grandão, Congrega lá conosco. E aí o pastor pequeno é o pastor que tem menos, E aí a gente às vezes fica nessa disputa, achando que alguém é mais ou superior ao outro. Isso não é verdade. Quando você vai para a mesa, você não importa se o pastor é da igreja A, da igreja B, do ministério A, B, quantos membros ele tem, essa não é a ideia. Então nós trabalhamos isso muito forte, para que todo pastor que chegue na mesa, ele não venha com uma carteirinha dizendo quantos membros ele tem ou que tamanho que é a igreja dele. A ideia é que ele sente naquela mesa como indivíduo, como CPF, e não como CNPJ. Esquece, deixa ele lá, deixa o CNPJ lá. É você, é o pastor Anderson que a gente quer, é o pastor Alessandro que a gente quer, é o coração desses pastores que a gente precisa. Está ali na mesa, para que a gente possa juntos conseguir entender as maravilhas que Deus tem para todos nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, eu quero compartilhar isso com você, que está lá em Jeremias, uma passagem que com certeza todos os pastores que estão aqui já compartilharam essa palavra. Jeremias capítulo 18, muito conhecida, A passagem que Deus vai falar com Jeremias para ele descer a casa do oleiro. E eu quero deixar essa palavra no nosso coração para depois a gente ir para a mesa, tomar um café e compartilhar algumas verdades que Deus tem gerado no nosso coração. Vamos ler? Jeremias capítulo 18, versículo 1, somente até o 6. E a gente vai lendo, e é importante a gente ir dando uma paradinha, Vamos ler correndo, para a gente ler o capítulo 1, o versículo 1, para um pouquinho, vamos ver o que Deus está falando, no 2, no 3 até o 6, e assim o Senhor vai derramar da sua porção daquilo que Ele tem para nós aqui nessa tarde. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, versículo 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Dá uma paradinha aí. Amém, queridos? Olha o que fala a palavra do Senhor já no versículo 2, quando Deus está falando com Jeremias. Ele diz a primeira coisa assim: levanta-te. Ou seja, se posicione, porque às vezes Deus quer falar conosco, irmãos, e
Deus quer falar conosco. Posso ouvir um amém? Deus quer falar. Deus não fala comigo. Não, é porque a gente não está ouvindo. Ele quer falar conosco. Há um interesse da parte de Deus de falar. Quanto mais se você está à frente de um ministério, seja como um líder, como um pastor, como alguém que Deus chamou, Ele quer se relacionar com você. Há interesse em Deus em falar conosco, em apontar os desejos do seu coração para a igreja. Às vezes parece que a gente não está muito conectado no tempo que a gente viveu, mas o tempo que nós vivemos hoje, irmãos, Deus resgatou e nos posicionou para esse tempo como pastores. O evangelho de 100 anos atrás foi um evangelho precioso, que chegou até nós de 500 anos atrás, mas Deus usou aqueles homens. Deus hoje quer usar eu e você. Posso ouvir um amém? Então, você precisa continuar entendendo que você precisa se levantar, se posicionar diante do Senhor para poder ouvir o que Ele tem para essa geração, para esse momento, para esse estilo de igreja que está se movimentando a todo tempo. E se a gente não estiver muito conectado com o Senhor, há uma tendência em nosso coração de começar a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer do nosso jeito, da nossa forma, criando os nossos métodos e acabando deixando a vontade do Senhor, que é muito mais importante e a principal para que a gente saiba o que realmente Deus quer e precisa fazer e precisa falar. Aleluia! Para um povo, para uma igreja. E nós, como pastores, precisamos entender esse chamamento. Levanta-te. E aí, depois que você se levanta, ele dá uma outra palavra a Jeremias. Ele diz, e desce. Porque a gente quer ouvir a Deus, às vezes, do nosso jeito. Quantos de nós talvez já vamos orar? E quando a nossa oração, a gente chega para Deus e já vai apontando para Deus, ó Deus, é desse jeito que eu quero. E esse descer está falando sobre isso. Você se levanta como posicionamento e agora você desce. Ou seja, o descer está falando de humildade, de você se humilhar, você entender que você está tentando ouvir aquele que te criou. Você é só a criatura, Ele é o Criador. Então se dispõe a ouvir. Desce, irmãos. Quem se exalta, o próprio Deus abate. Agora então desce, se humilha a Ele, se coloca à disposição. Não chega para Deus dizendo, Deus, eu determino, tem que ser até amanhã, tem que ser agora, tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo, tem que ser na hora que eu quero. Não é assim que funciona. Se submete a Ele, deixa Ele fazer, deixa Ele falar. Há um tempo determinado, como fala o Eclesiastes, para todas as coisas. E a gente quer acelerar, a gente arromba. Por quê? Porque nós vivemos numa geração que é tudo rápido, tudo para amanhã, tudo para agora, tem que ser tudo muito rápido. Então a gente veio para a igreja e o cara entrou na igreja ontem, mas semana passada estava usando droga, agora já pode cantar. Não pode. Calma, espera, deixa Deus trabalhar, se submete a Ele e ouve, deixa Deus fazer, deixa Deus construir, como eu digo, deixa esses homens e mulheres que estão chegando serem provados na fé, para que eles possam servir bem ao Senhor, para quando eles se levantar para ouvir, eles já vão se levantar já caindo, para poder ouvir ao Senhor, se submeter a Deus, para que o Senhor fale e faça exatamente do seu jeito, da sua forma. Então Jeremias aqui, quando ele entende a palavra levanta-te e desce, ele já sabe que ele precisava descer, ele precisava se humilhar, ele precisava se submeter àquele lugar. Desce aonde? A casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Que coisa contraditória. Ele está ouvindo, irmão? Ele está ouvindo quem aqui? A Deus, amém? E Deus está dizendo para ele, desce, você tem que me ouvir. Não, peraí, ele já está ouvindo. Glória a Jesus. Mas Deus quer levar ele numa outra estação, num outro lugar. O Senhor quer movimentar ele para que ele possa entrar num lugar onde ele ainda talvez não conheça. Uma nova geografia para que ele entenda realmente, não somente ele ouça, mas que ele possa ver. Porque quando você vê, irmão, é diferente de quando você ouviu. Só ouvir, Jesus não dizia que fazia o que ele ouvia o pai dele fazer, não. É o que ele via o pai dele fazendo. E isso ele replicava, isso ele se movimentava, isso ele fazia. Porque é muito diferente de você ver algo do que você
E Jeremias vai entender isso aqui logo na frente, quando ele vai descer a casa. Glória a Jesus. E isso é algo precioso, que Deus quer nos levar para esses lugares. E não só ouvir, vamos replicando o que a gente vai ouvindo. A gente ouve uma coisa bacana, então a gente repete na igreja. A gente ouve alguma coisa, a gente conta para o outro. A gente vai ouvindo um monte de coisa. Mas quando você vê, quando você tem um contato, um encontro, face a face com Jesus, você não sai o mesmo daquele lugar. Aleluia. E é isso que Deus quer fazer comigo, com você, com nós, pastores, líderes, nos levar a entender esse lugar. Um lugar de transformação, a partir do momento que eu vejo e eu também ouço. Glória a Jesus. Verso 3. Aí diz assim: desce a casa do oleiro. Desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo em sua obra sobre as rodas. Ele está vendo. Verso 4. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer outro vaso conforme lhe fora ou lhe pareceu. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Esse é um texto que eu não sei você, mas muitas vezes já vi as pessoas falarem sobre esse texto, ministrarem sobre essa palavra, uma palavra muito conhecida, e falar que Deus quebrou o vaso. Só que o texto não diz isso. O texto não fala que Deus quebrou o vaso. Fica muito claro no texto aqui que o vaso ele faz o quê? Ele se quebra. Isso muda toda a história. Ele se quebra na mão do oleiro. Porque nós temos que entender uma coisa: quando ele está profetizando aqui, Deus está falando com Jeremias, ele está apontando algo precioso. Quem que é o oleiro, irmãos? Aqui representando nesse texto, Deus. Quem que é o barro? Quem que é o vaso? O povo de Israel, eu e você. Então o oleiro ele não vai errar. Deus não erra. Posso ouvir um amém? Deus é perfeito. Ele errou comigo. Você está equivocado. Me perdoa. Mas Deus não vai errar com você. Deus nunca errou comigo. Deus nunca vai errar com você. Nós podemos não entender o que está acontecendo, às vezes, na nossa vida, em algumas situações, mas Deus não vai errar. O oleiro é perfeito. Ele está fazendo o vaso. E a Bíblia diz no versículo 4 que o vaso se quebrou. Se o vaso se quebrou, precisa entender que alguma coisa levou esse vaso a se quebrar. E se o vaso quebrou, irmãos, aqui a gente mora pertinho de Canelinha, não sei quantos já tiveram a possibilidade de sair em Canelinha e entrar numa olaria. Eu já fui lá, né? Eu não entendo muito de vaso não, mas já fui lá comprar vaso. A gente é um pouquinho curioso, né? De comprar vaso, uma vez que eu retiro, ali em Canelinha, comecei a perguntar para o oleiro, né? O cara que estava lá fazendo vaso e tudo mais. E ele me apresentou todo o processo do vaso. Como que faz, que tem que passar pelo fogo, todo esse processo. Mas, para nós entendermos o foco disso aqui, dessa tarde, que esse vaso quebra, tem uma das formas que o vaso quebra, quando o oleiro está fazendo. E o oleiro aqui é Deus, então ele é um oleiro perfeito, mas o vaso se quebra. Por que o vaso se quebrou? Esse vaso se quebrou, irmãos, porque a matéria-prima não era boa. O vaso só se quebrou porque o barro não era bom. O vaso aqui só se quebrou, e isso remete a eu e a você. Por isso que eu digo, se a gente entender isso, nós não vamos ter dificuldade de estar naquela mesa, nem com fulano, nem com Beltrano, nem com aquele pastor que você não vai com a cara dele. Não era para falar isso, né? Mas a gente fala, porque é um pastor, né? Não tem aquele pastor que a gente parece que olha assim, isso aí, acho que isso aí não é de Deus. Então Deus quer quebrar, pegar esse vaso que é eu e você, esse barro, e entender que quando nós quebramos, não é Deus que está nos quebrando, nós quebramos porque nós somos frágeis. A nossa matéria-prima ela é ruim. O Adão que existe caído dentro de mim e de você, ele grita todo o tempo e toda hora. E isso não é transformação, não há transformação para isso, irmãos. Se a gente não entender que é Deus que é o oleiro, ele que faz. Então o barro quebra por quê? Porque ele deve ter uma raiz embutida nessa argila, ele pode ter uma pedra, ele pode ser de má qualidade. Então existem várias características que vai fazer o vaso se quebrar na mão do oleiro. Não é o oleiro que está quebrando, é o vaso que está quebrando, porque nós somos assim. Há muita coisa dentro do nosso coração ainda. A gente é pastor, mas a gente, nós somos o anjo da igreja, mas o anjo quer ver para
está mais caído do que em pé. Inveja, amargura, rancor, sentimentos do nosso coração, pelo menos o meu há. E eu tenho que lutar com isso, eu não escondo isso, porque eu sei que há dentro de mim um homem que todo tempo quer sobreviver. E eu preciso buscar tanto do Espírito para que o Espírito governe sobre esse homem velho, esse velho homem que toda hora quer vir para fora, quer colocar e fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo, colocar regra inclusive para Deus, dizer como tem que ser. Há um homem exterior que grita. Se nós tirar como exemplo do Novo Testamento, vamos pegar Paulo. O cara que escreveu praticamente todas as epístolas, as cartas, e você vai ver esse cara, Paulo, irmão, não é eu, não é uma coisa ali brusca ali, não, é Paulo, o cara que te inspira quando você lê a palavra. Esse cara, ele vai dizer assim, não, as coisas que eu quero fazer, ele deseja, há a vontade nele de querer fazer, porém ele não consegue, mas as coisas que ele não quer, essa ele acaba fazendo. Sabe o que é isso? O barro. É esse barro que não quer se submeter a Deus. É esse barro, irmão, é esse vaso que quebra. Há esse homem gritando dentro de nós, esse homem mau, toda a vida tentando competir, de alguma forma tentando ser melhor do que o outro, de alguma forma tentando ser superior a alguém, toda hora tentando ser maior, toda hora tentando ser melhor. E nós precisamos entender, esse vaso ele quebra. Jeremias está deixando claro aqui, Deus está fazendo ele ver na mão do oleiro, na mão perfeita, um vaso que era para sair perfeito, porém ele quebrou. Por quê? Porque o vaso. E na origem dessa palavra é um pouco forte, me perdoa, mas eu só vou falar porque estou falando para pastores, para líderes. Mas a origem dessa palavra, desse barro ruim, ela está ligada com o barro podre. É isso que significa. Sabe por que ele quebrou? Porque o barro era podre. Isso me remete para mim e para você, forte essa palavra. Mas quando a gente entende a podridão que há dentro de mim, mas eu sei que eu me submeto àquele que é santo e precioso e que vai pegar esse barro, ainda que seja podre, porque ele diz que ele vai pegar e vai fazer de novo. O barro pode ser podre, mas se ele estiver na mão do oleiro, se ele estiver na mão da pessoa certa, que é Deus, nos submetendo a ele, ele vai pegar esse barro, ainda que seja estragado, um barro ruim, de má qualidade, ele vai fazer um vaso. Só que não é do teu jeito, irmão. É do jeito dele. A forma do barro, a forma desse vaso, quem vai fazer é o oleiro. Ele vai te dar a capacidades necessárias. Ele vai colocar em você essa porção preciosa. Então não se compare a ninguém. E não se diminua a ninguém. Comece a entender que há algo entre você e ele. Você é o barro. Já entendeu que o barro não é bom? Você precisa entender isso, amém? Senão você não senta naquela mesa. Senão você não volta mês que vem. Você vai dizer, não, essa mesa aí tem uns caras ali que são meio podres demais. Não vai dar para mim. Uma das coisas que a gente faz na mesa, irmãos, é não falar, não ficar dizendo o que a gente deve fazer nas nossas igrejas. Nós estamos ali para cuidar do pastor. E sermos cuidados. Nós estamos ali naquela mesa para poder saber que é ali, mesmo que o barro não seja bom. Mas se a gente estiver ali no lugar certo, na mão certa, ele vai nos refazer do jeito dele. Amém? E aí mês que vem você está aqui de novo. E mais, você vai entender tanto quem você é, que você vai trazer outro barrigo podre junto. Vamos lá, irmão. Mas fulano vai ter uma vai, então. É você e ele, vamos para a mesa. É assim que a gente faz. É assim que a gente vai se reconstruindo, é assim que a gente vai compartilhando o nosso coração, é assim que a gente vai vencendo, dia após dia, entendendo que o barro pode ser ruim, de pior espécie que tiver, mas se nós estivermos na mão de quem sabe fazer, o verdadeiro oleiro, ele vai construir da maneira certa. Aleluia! Então se submeta à vontade do Senhor. O ano está só começando. Glória a Jesus. Verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, irmão, se submeta a viver esse processo.
entenda que o Senhor é que faz. Há uma forma exata para você. Há uma forma exata para mim. Eu falo isso porque eu mesmo, eu não estou falando de nenhum pastor, eu estou falando de mim. Eu mesmo já sofri bastante com isso. Por que a igreja do fulano cresce e a minha não? Por que o Beltrano é tão usado e eu não parece que não sou usado em quase nada? A gente começa a se esquecer de quem nós somos e de quem Deus é. E isso nos separa, isso não nos une. E a gente precisa vir para a mesa e ouvir o pastor e começar a aprender, começar a se submeter uns aos outros, amar uns aos outros e deixar a placa para o lado de fora. Tem um pastor lá em Lúcia que sempre fala isso, né? Olha só como a placa da igreja fala. Por isso que ela é colocada do lado de fora. O pastor lá que sempre está na reunião e fala sobre isso, né? Ele fala, olha aqui a placa é colocada do lado de fora, justamente para que ela não venha interferir do lado de dentro. Então, quando nós estamos juntos reunidos como igreja, não esquece. Deixa a congregação para lá. Deixa a forma que você se movimenta para lá e busque viver uma vida em Deus, junto com os teus irmãos, aqueles que foram chamados para pastorear. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, dentro dessa palavra, falar um pouquinho também sobre, para poder fechar, né? Lá em 1 Pedro, tem uma palavra direcionada para os pastores, mais no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, a partir do capítulo 5. É isso aí. Eu queria vir aqui dizer que você é um barro bonito, limpo, cheiroso, mas infelizmente a gente é esse barrinho que precisa entender que está cheio de sujeira, cheio de pedra, cheio de raiz, cheio de coisas que precisam ser arrancadas para que o Senhor possa fazer. E o mais interessante é que se a gente não quer se submeter a Ele, quando Ele vai fazer o vaso, o que acontece? O vaso quebra de novo. E aí Ele vai fazer de novo. Você não deixou Deus se curar, você não quer liberar perdão. Aí Ele vai fazer o vaso, Ele não tem culpa de nada, Ele é o oleiro perfeito. Ele sabe como fazer. Ele não está apertando, nem frouxando, Ele está fazendo exatamente do jeito que Ele quer. Só que acontece, você não perdoa, aí o vaso quebra de novo. Aí passa 5 anos, o vaso continua quebrando de novo. Por quê? Porque a gente não se submete, deixa Ele moldar você. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 2, diz assim, ó: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, não é por força, irmão, não é, mas voluntariamente, não por torpe ganância, nem por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Dá uma paradinha aí. Irmãos, isso é uma das coisas que Deus tem interesse em pegar esse vaso e fazer dele um vaso de honra. Para quê? Para que eu e você se torne exemplo. Irmãos, coisa triste, eu sei que talvez não aconteça aqui, mas às vezes em alguns lugares acontece, de os pastores cobrar uma coisa do povo que nem eles não fazem. E Pedro está sendo bem sucinto, está sendo bem claro, né? Se torne exemplo para o povo. Ah, mas eles não estão seguindo o meu exemplo. Não, o que ele está dizendo é para a gente se tornar exemplo. Se as pessoas vão seguir o bom exemplo ou não, essa questão não é nossa, é um movimento do Espírito. Agora, o que Pedro está instruindo é eu e você nos tornar exemplo. Em tudo, irmãos. Em tudo que a gente faz. Nós temos que buscar sempre dar o bom exemplo. Inclusive, pega isso aí, irmão, que é precioso para nós, como pastores, quando a gente erra. Reconhecer que a gente errou. O pastor erra. O pastor erra, irmãos. Ele é homem e ele erra também. Qual que é a diferença? Qual que é o bom exemplo? É não errar? Não, isso é impossível. Você não vai conseguir ser um pastor perfeito. O único homem perfeito que foi Jesus foi para onde? Na cruz. Então, esquece. Agora, entenda uma coisa, quando erra, se submeta ao seu erro. Assuma. Isso vai servir de bom exemplo. Inclusive quando a gente erra. Nós devemos estar assim, nós devemos ser assim. Porque senão aquela mesa não nos une, nos separa de novo. Porque aquela
mesa é o lugar de eu sentar, aquele pastor que parece que eu não ia muito com a cara dele, ele não ia com a minha, a gente senta para tomar um café e eu vou conhecer ele de verdade. E quando eu conheço ele de verdade, tudo aquilo que eu criei dele, que foi uma mentira da minha mente, some. Eu digo, uau. E se duvidar, na semana seguinte ele já está pregando lá, na minha igreja, na minha congregação. O cara que eu não gostava, fiquei 6 meses, 1 ano sem poder conversar com ele, que eu não gostava nunca da cara dele. Alguém me falou que ele fez tal coisa, alguém me falou que ele falou isso, ou que falou aquilo. Ei, sirva de bom exemplo para o rebanho. Verso 4. E quando se manifestar, uau, isso é maravilhoso, isso deixa o ministério leve, o sumo pastor, recebereis, olha só, a inacessível ou vigor da coroa de glória. Amém? Quando o sumo pastor, que irmãos, Jesus, aparecer, ele vai ter essa coroa. E ele vai poder te dar a recompensa daquilo que você fez, daquilo que você se doou, daquilo que você se entregou, daquilo que você se desgastou. Agora não tente ser uma coisa que você não é. Isso destrói a mesa. Eu falo isso porque eu estou 5 anos caminhando no meio dos pastores, dentro da Copab, tentando unir pastores, e às vezes eu vou convidar, vamos lá, pastor Alessandro. Ah, mas o fulano vai estar? Vai estar, ele é gente boa, não vou. Por quê? Não, porque ele vai estar. Mas vamos sentar na mesa. Eu boto vocês em mesa separada. Não, eu não frequento o mesmo ambiente onde aquela pessoa está. Isso é uma realidade. E nós precisamos entender que nós somos um barrinho cheio de problema, cheio de dificuldade, e que a mesa foi feita para nos unir e não para nos separar. Então, irmãos, se confirme. Tem coisa importante no teu ministério? Tem, com certeza, um monte de coisa importante. Mas tem uma das coisas que deveria ser prioridade para vocês como pastores da cidade e outros que chegarão, é essa reunião aqui. Isso vai ajudá-los. Isso vai trazer maturidade. Isso vai trazer crescimento. Isso vai trazer ajustamento entre vocês. Vai ajudá-los demais. Não desista de nenhum pastor. Mesmo aqueles que rejeitam esse lugar da mesa, mesmo aqueles que ainda não querem, ou que ainda não entenderam, a gente continua convidando, continua insistindo, continua dizendo, dá uma chance. Para você, não é para nós, mas para você, de sentar à mesa, de compartilhar, de entender que existem outros homens vivendo na mesma atmosfera que você, vivendo as mesmas batalhas que você está vivendo guerras talvez até maior do que a sua. E você vai poder ser um intercessor, vai poder ser um participante da obra de outros. Então nós ficamos muito felizes lá. Nós ainda na nossa última reunião essa semana falamos sobre isso. Lembra? Não sei quem vai lembrar aqui que é mais tempo. Eu estou 20 anos no Evangelho, eu lembro que existia muito boteco, como se falava, bar, boteco. E a gente orava para que os bares fechassem e abrisse igreja. E isso aconteceu há muitos anos já. Sumiu. Os bares mesmo tem muito pouquinho. E glória a Deus que onde tinha um boteco, um bar, se tornou uma igreja. Muitas igrejas abriram. Agora nós temos outro principado lá em Brusque. Não sei aqui. Mas dá uma analisada por aqui também, que se não chegou, deve estar chegando. Nós temos que começar a orar agora não mais para o boteco e para o bar, farmácia. Irmão, o que é isso? No bairro que eu moro, é sério, cada 50 metros tem uma mega farmácia, uma mais linda que a outra, assim, gigante, grandona, cada 50 metros. Eu moro no bairro que deve ter mais 25 farmácias. É uma coisa assim. Aí não pode entender que aquilo é algo comum. Como nós vamos aceitar as pessoas simplesmente estar submetidas a viver debaixo de remédio? Porque estão abrindo farmácia, porque estão vendendo. Alguém está consumindo. O povo está sendo cada vez mais adoentado. Porque não se faz o remédio para curar, se faz o remédio para que as pessoas se tornem dependentes daquilo. Então a gente deve começar a analisar essas coisas. Porque a gente vai aceitando tudo que vai sendo estabelecido. E nós, como igreja, podemos sim se levantar como pastores da cidade, como pastores que vão ministrar tanto a saúde espiritual, quanto a saúde física, quanto a saúde mental. Hoje existe muito problema, e isso vai ajudar e vai trazer muito conserto a partir da mesa. Amém? Então que nós, irmãos, porque eu me incluo sempre,
podemos entender tão precioso que é esse tempo de mesa. Estarmos juntos, realmente se dedicando a estar ali, porque isso vai fazer de você um pastor muito melhor. Um pastor que vai entender o outro pastor, vai orar pelo outro pastor, não vai amaldiçoar, vai querer o crescimento dele porque ele é teu amigo. E isso nós experimentamos, que eu podia passar uma tarde contando testemunhos já de coisas que nós vivemos lá, porque hoje há uma migração muito grande, né, de pessoas, e isso vai acontecer a vida toda. Não tente parar isso, não tente diminuir isso, porque isso não é um controle nosso. A pessoa congrega aqui, muda para lá, de lá ela muda para lá, de lá ela muda para lá. Isso é uma coisa bem natural, que acontece cada vez mais, cada vez mais. Agora é tão diferente quando chega um casal ou uma família na casa do pai, e eu sei onde eles congregam, é tão diferente, que eles chegam e eu vou lá cumprimentar eles, às vezes quando dá tempo, no final, e eu digo, como é que está o pastor fulano de tal? Eles ficam me olhando assim, teu pastor é meu amigo. Geralmente a pessoa vai embora e nunca mais volta. Porque se ela vem com a intenção de falar mal do pastor dela, ali ela já vai embora e não volta mais, não. Vai para outro lugar para congregar. Ele é meu amigo. Como é que ele está? Manda um abraço para ele. Se vier fazer uma visita hoje aqui. Tão precioso isso. Tão lindo. A gente não tem que limitar ninguém, é claro. Tá? As portas estão abertas para qualquer pessoa que precisar vir, sair, entrar. Porque o rebanho não é nosso. Há um sumo pastor sobre nós, amém, queridos? Você é só barro. Se submeta a ele. Então eu queria orar pelas nossas vidas aqui nessa tarde, para que a gente pudesse ir para a mesa, ter esse tempo lá, conversar lá, nos conhecer um pouquinho melhor e quem sabe trocar algumas ideias aí sobre o pastoreio que é tão precioso. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus, quero estar orando por essa tarde, agradecer demais a confiança de vocês, né? E falar sobre o pastor Marcos Fagundes, era para ele estar aqui. E às vezes a gente não entende as coisas, né? Nossa vida ela se torna tão frágil para a gente andar magoado, sofrido, né? Às vezes sem perdoar alguém. Era para ele estar aqui, irmãos, nessa tarde. Era para ele estar lá junto conosco, que vai mostrar direito em tudo que a gente faz lá. Pessoa muito preciosa, homem de Deus, administrou na casa do Pai. É aquele cara que está disposto sempre para tudo. Só que carrega também batalha gigante. E hoje, ele está precisando da nossa oração. Oramos aqui por ele, né? Até que a gente possa ver, não somente ouvir, mas ver o milagre que Deus possa fazer sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Jesus, por essa tarde. Eu quero honrar o nome do Senhor por essa casa, pela vida desses pastores que aqui estão, por essa cidade de Nova Trento. Sabemos que grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda vai fazer. Alinha, Pai, essa cidade. Alinha o coração dos Teus filhos, primeiramente com o Senhor, mas em segundo um com o outro. Por isso, Pai, nós oramos pelo crescimento dessa mesa de conselho de pastores da cidade de Nova Trento. Que isso possa ser expandido nessa cidade, possa atrair outros pastores até de cidades vizinhas, para que eles possam juntos na mesa ser ali, Deus, curados, sarados, compartilhados de palavras que vão animá-los, fortalecê-los a continuar, a seguir em frente, porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor, o sumo pastor que está sobre nós. O Senhor é o cabeça e nós somos os membros. Queremos nos submeter a Ti, Pai. E dizer, Jesus, que Teu Espírito Santo nunca falte nessas mesas. Que essa mesa se torne um lugar de cura, lugar de restauração. Que a mesa pastoral venha a ser um lugar blindado pela Tua glória. Que ali haja perdão, que ali haja reconciliação. Nós oramos sobre isso. Que toda indiferença entre os pastores caia. E que o Senhor venha a ser glorificado. Pela unidade da Tua igreja, pela unidade do Teu ministério, para a glória de Jesus nós oramos, Pai, por essa tarde, orando por esses homens e mulheres que aqui estão, que o Senhor traga conhecimento, entendimento, clareza de espírito, o quão precioso é se aproximar de outros pastores, para que assim juntos, não individuais, mas juntos, nós possamos seguir para o mesmo alvo, que é Cristo, para a glória de Jesus. Amém? Eu quero ser
Vamos lá para a mesa, vamos ficar à vontade, em nome de Jesus.